Olá pessoal, eu sou a Ariane Portela, sejam bem-vindos ao novo programa do canal do Piracicaba Cotidiano. Olá pessoal, eu sou a Ariane Portela, sejam bem-vindos ao novo programa do canal do Piracicaba Cotidiano. Oi minhas lindas, cheirosas e gostosas, meu nome é Gabriela Fita e hoje no Cotidiano a gente vai falar sobre saúde. Nossa convidada especial de hoje é a Juliana Filete, psicopedagoga, mãezona e de mão cheia, né, Ju? Idealizadora de um super projeto que está para vir aí na nossa cidade. Então a gente vai conhecer um pouquinho ela e falar um pouco também sobre esse projeto. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, muito agradecida pelo convite, pela oportunidade de falar desse projeto especial. Sim. Principalmente agora, né, no mês de maio, que é um mês que tem tudo a ver com o projeto e com as mamães. Exato, o Dia das Mães tá aí, né? Ju, conta um pouco da sua história, de como foi quando você se tornou mãe, e aí a gente vai chegando no processo desse grande projeto que a gente é super curioso para saber. Tá, meu filho Pedro nasceu em 2019, tá com 1 ano e 10 meses, e eu sempre trabalhei com criança, né? Sou pedagoga e psicopedagoga, e desde 2005 atuando com crianças, sou apaixonada. Nossa. E aí o Pedro, eu trabalhei por muito tempo em escolas como professora da educação infantil, ensino fundamental. E depois eu fui para a área clínica como psicopedagoga. E sempre eu tentei oferecer para as mães, para os meus pacientes, né, um atendimento alegre, um atendimento leve. Sempre conversei muito com as mães, sempre ouvi muito relatos da maternidade, né, das dificuldades, das dores e das delícias de ser mãe. Do lado bom. Do lado bom. Positivo e negativo. E do lado pesado, negativo. Sim. Mas assim, eu tinha a experiência da criança, do desenvolvimento infantil. E não de ser mãe. E não de ser mãe. E aí, quando eu engravidei do Pedro, procurei estudar muito a respeito, mais ainda, eu queria seguir uma linha com ele, eu queria ter muita certeza do que eu estava fazendo. Mas a gente percebe que quando a gente se torna mãe, tudo é tudo muito misturado, né? Então a Juliana, mãe, a psicopedagoga ali no meio, algumas coisas a gente sabe, outras coisas a gente acaba, né? O emocional acaba ficando ali tomando conta do momento. Mas foi uma experiência, a experiência mais incrível assim da minha vida, porque eu pude ficar com ele, até agora eu fiquei com ele, acompanhando, né, todos os passos, 24 horas por dia com ele. E nesse começo é muito importante, né? A muito importante é ter um cuidador, né? Alguém que fica ali próximo da criança. Às vezes a mãe não pode, mas tem alguém que faz essa função materna. Sim. Mas eu sou muito grata por poder, né, ter acompanhado todo esse processo dele. E quando ele nasceu, que foi julho de 2019, a gente ainda não tinha esse cenário de pandemia que a gente vive agora, né? Então teve aquele início da amamentação. Eu não conseguia amamentá-lo porque não consegui produzir leite. A gente tentou de várias formas, com profissionais. Mas assim, o que eu percebi ali naquele primeiro momento, na primeira dificuldade? Que apesar da gente ter êxito ou não nas coisas ali que a gente se propõe a fazer por um filho, o acolhimento que a gente recebe dos profissionais, ele é assim, essencial. Essencial, exato. Então eu passei assim por profissionais que mesmo não conseguindo, foram acolhedoras, profissionais que falaram, olha Ju, mesmo que você não tenha conseguido uma mamadeira dada com muito amor, oferecida com muito amor, muito afeto, ela vai suprir as necessidades da criança. Exato. E aí eu fui despertando para esse lado acolhedor. Eu sempre tive muito carinho pelas crianças. Sim. Mas a maternidade, ela me fez ter muito carinho pela mãe. Então depois que eu tive o Pedro, assim, quando eu vejo uma mulher grávida, quando eu vejo uma mulher em processo de adoção, quando eu vejo um casal esperando ali uma criança, um filho, eu acabo tendo todo um olhar assim para essa construção. Com aquela compaixão, né? E nesse período da sua maternidade, do nascimento do Pedro, você enfrentou dificuldades em conciliar esse profissional seu com o ser mãe, né? O cuidado
Então, o que assim, a gente fez eu acabei fazendo um planejamento. Eu queria ficar com o Pedro 1 ano, então eu me desliguei do trabalho para ficar com ele mesmo. Só que aí veio a pandemia e eu acabei estendendo esse tempo com ele. Entendi. Né? Mas o que eu vi antes da pandemia, quando a gente podia sair, passear, quando a gente vivia, né, num outro formato. Quando você tem um bebê no colo, você tem uma criança ali sob seus cuidados, a gente, como mãe, a gente tem a sensação que algumas portas se fecham. Então, no sentido assim, de você chegar em um restaurante e não ter trocador, de você chegar em algum lugar e não ser tão bem recebida porque você tá com uma criança e aquela criança, quando fica um pouquinho maior, começa a mexer nas coisas, dá trabalho. Sim, às vezes até lojas que vendem artigos infantis não estão preparadas para acolher. Coisa. E a gente de fora que não é mãe, eu ainda não sou mãe, nunca que imagina que as mães passam por isso. É muito complexo, né? Envolve tantos assuntos que a gente nem pensa. E assim, antes de ser mãe, a gente faz as coisas no automático, né? A gente, por exemplo, come, vai ao banheiro, toma banho, pega o carro, sai, precisou de alguma coisa, faz. Dependente. Quando você tem uma criança que depende de você, tudo tem que ser muito bem pensado. Nossa. Então você tem que ter uma rotina. Meu Deus. Você tem que ter uma rotina para que você não passe sufoco. Então você tem que criar uma rotina com a criança para que você saiba ali mais ou menos a hora que ela vai dormir, a hora que ela vai precisar de uma atenção maior, para você conseguir se cuidar um pouquinho também. Porque manter o cuidado pessoal da gente, o amor próprio também é muito importante. É um desafio. Nesse momento, né? E aí, quando a gente tá ali na fase do puerpério, que o bebezinho é pequeno, demanda 100% da atenção, eu acho que as mães vão se reconhecer nessa frase. A gente tem uma sensação, assim, de que nunca mais a gente vai conseguir fazer nada. Então você olha e fala, poxa vida, nunca mais eu vou pegar o carro e sair, nunca mais eu vou conseguir tomar um banho tranquila, nunca mais eu vou conseguir voltar ao trabalho. Mas esse nunca mais, ele é um sentimento, assim, que causa um certo desespero. Imagino. Mas quando você aceita essa nova vida e olha para ela como um leque de possibilidades, sim, você acaba depois falando, poxa vida, por que eu me cobrei tanto naquele início, que eu pós-parto, o corpo não tava legal. Antes da hora. A gente sofre muito. E aí quando você percebe assim, seu filho já tá andando, já cresceu, já não demanda mais tanto. E passa muito rápido, né? Passa. Eu não sei como que é, mas não tem uma pessoa que fale, viu, o tempo voa, passa muito rápido. E aí a gente olha aí pra essa mãe que tá chegando, tá grávida, com um bebezinho no colo, dá uma vontade imensa de pegar assim, dar um colinho. Sim, falar, foi aí que surgiu a ideia do projeto. Então. Foi. E aí eu percebi que as portas se fecham de uma forma... O mundo não é mais o mesmo pra uma mulher que tem um filho nos braços. E eu comecei a imaginar, quando eu precisava fazer uma unha, cuidar do cabelo, eu falei, nossa, que legal que seria se tivesse um lugar que eu pudesse chegar com o meu filho, que eu fosse bem acolhida, que as pessoas gostassem de me ver ali com ele. Sim. E pra criança também, né? Pra criança, que ele tivesse prazer em me acompanhar, né? Porque é estressante, eu imagino que seja estressante pra uma criança de 1 aninho aí ter que acompanhar uma mãe no salão. Não tem nada de interessante pra ele. Não tem nada ali pra ele. São necessidades diferentes. Por isso que o Brincapira, ele é Brincapira, diversão para mães e filhos. O Brincapira é o nome do local, né? É o nome do seu projeto, vamos chamar assim. E aí é diversão para mães e filhos porque, juntando todos esses relatos ao longo do tempo, eu percebi que a fala das mães sempre eu gostaria de me cuidar, eu gostaria de fazer uma unha, eu gostaria de cuidar do meu cabelo, mas eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar meu filho, ou eu não gosto de ficar longe dele porque ele ainda é muito pequenininho. Sim. E aí o Brincapira, ele foi pensado para essa mãe, para essa criança. Então essa mãe vai chegar, ela vai ser super bem recepcionada, super bem acolhida, essa criança vai entrar num
um lugar mágico, com estações de aprendizagem, com profissionais que vão oferecer ali o melhor no sentido de aprendizagem, de socialização, dentro desse novo normal que a gente tá agora, né? Sim, exato. Então, assim, eu acho que até agora, ao meu ver, a parte mais interessante é que não vai ser uma parte para as crianças ficarem. O canto, a brinquedoteca, a gente costuma chamar assim, né? Que a criança vai ficar ali entretida, brincando com Lego. Não, é tudo bem mais complexo do que isso. Né? São estações de aprendizagem. Aí eu juntei o desejo de mãe, o lugar que eu gostaria que existisse, que eu resolvi criar, porque não tenho, com o meu conhecimento da área de psicopedagogia. Profissional, exato. E essa ideia surgiu lá no começo dessas dificuldades, né? De querer se cuidar um pouquinho, não ter como deixar, às vezes, o filho, porque ele ainda depende muito da gente. E agora eu continuo sendo mãe canguru. Então, pensava, né, gente, se eu sou assim, deve ter muita gente que é também, que gosta de levar o filho junto. Exato, sim. E como que foram esses primeiros passos para dar início no projeto? Olha, o projeto, ele nasceu junto com o Pedro, praticamente. E aí eu percebi que eu não daria conta dele sozinha. Ah, sim. Porque são muitas frentes de trabalho. Então a gente tem salão de beleza, que é da Mariane, da Esmaltier, que abraçou a ideia com toda a força. Ela acreditou muito no projeto e ela vai com toda essa frente de beleza, bem-estar. Nossa, que legal! Então ficou para ela. Foi dividindo, né, as necessidades. Dividindo os espaços, as necessidades. Tem a Vânia Fava, que é a personal. Sim. A gente começou a fazer um trabalho em agosto do ano passado. Não sei se você tem acompanhado, ela vai até em casa. Sim. E eu comecei a fazer as coisas junto com o Pedro. E teve um desenhinho que ele assiste, do Daniel Tigre. Um dia você vai saber. Que não é o meu universo ainda. Quem é? E o Daniel Tigre, ele fala muito assim, uma frase que ficou na minha cabeça e eu acho que eu vou levar pra sempre. Se não pode fazer sozinho, faça juntinho. Ah, que fofo! E eu falei, gente, eu vou trazer isso pra vida, porque se você... Um desenho de criança ali, né? Passa uma mensagem. Se você não pode fazer sozinho, faça juntinho. Lógico que no desenho ele tá falando dos amiguinhos. Mas eu falei, gente, é a frase que vai alavancar o meu projeto, porque a mãe, ela não consegue fazer mais nada sozinha. Então faça juntinho. Então eu comecei, quando eu chamei a Vânia Fava pra fazer os treinos comigo, eu falei, Vânia, mas tem assim um agravante. Quero que você venha até a minha casa, né, por conta do novo contexto que a gente vive, mas eu tenho que treinar junto com o Pedro. E ela é uma profissional que gosta muito de criança. E aí a gente começou a testar. Casou a ideia ali. E aí eu falei, nossa, dá muito certo fazer treino junto com ele. Então ele fica ali no meio, ela vai me passando, ela ajuda a olhar. Ele sai ali do espaço, daí a gente para um pouquinho, volta, precisa de alguma coisa, a gente dá uma pausa, depois retoma. E ele se habituou a isso. Então ele sabe que em determinados dias da semana a mamãe tá ali treinando. Então ele me vê, ele acha graça quando eu tô fazendo algum exercício de pular, sabe? É bem legal. Ele deve ser tão interessante porque ele participa. Né, de uma atividade que, lógico, eu acho que ele entende que é da mamãe, mas de uma forma ou outra ele tá ali participando. Tá interagindo, né? E aí eu fui seguindo um caminho de tentar adaptar as situações. Então, eu preciso fazer tal coisa. Nossa, mas eu não tenho agora com quem deixá-lo, mas eu quero fazer. Então eu fui percebendo que a gente consegue, se a gente se organizar, se a gente tiver uma rotina com a criança, a gente consegue traçar alguns objetivos e dar certo. Sim. Então eu quero que o Brinca-Pira traga essa mensagem para as mães, que essa mãe que tá sozinha em casa, que não consegue fazer nada, não consegue se cuidar, que ela venha até a gente e que ela perceba que com a estrutura desse projeto, ela vai conseguir retomar algumas coisas. Então, dela como mulher, né? Dela como mulher. Mãe. Porque por mais que a gente... eu amo ser mãe, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente não é só mãe. Sim. Né? Nós somos mulheres, profissionais, esposas.
esposas, filhas. Então nós temos várias funções. Então uma coisa não precisa eliminar a outra, Com né? certeza. Eu tô curiosa para entender melhor o que seriam essas estações de aprendizado que você falou que vai ter lá no seu espaço. Essas estações são divisórias que eu fiz lá dentro e cada estação ela vai trabalhar um objetivo com a criança. Então tem estação musical, a gente vai ter uma professora de música lá dentro, estimulando percepção auditiva, ritmos, trabalhando com as crianças. Tem a estação tinta, que é uma estação... Eu já vejo que vai ser uma luta pra mãe ir embora, né? Porque a criança vai gostar tanto que faz mais uma escova lá. Então tem estação da tinta, estação da massinha, estação das emoções, com joguinhos, falando das emoções, livrinhos. Estação de leitura. Tem uma estação que chama Estação Matemática, de propósito mesmo esse nome, porque as crianças às vezes elas correm da matemática, então de repente uma criança fala: mamãe, que legal, eu amei a estação matemática, matemática não é esse bicho de 7 cabeças. Que legal. Então foi pensado assim. Até uma certa idade tem para todas as idades. Tem a estação Baby, a estação Baby Care, é uma estação de cuidados com o bebê, então essa mãe que tem um bebezinho pequenininho, ela vai ser muito bem-vinda ali no Brinca-Pira. A gente vai colocar trocador, tudo que precisa ali para os cuidados com o bebê. Tem estação de papinha, que é a estação da Papa Rica, então se ela precisar ir em uma hora de almoço, uma hora de aperto, ela vai poder ali, vai ter um micro-ondas para ela esquentar essa papinha, oferecer pro bebê. Que bacana. E tem a estação personal, que a gente vai deixar ali da Vânia, se ela quiser fazer um treino, ela vai conseguir fazer um treino. Então, estação de reforço escolar, a criança que está com dificuldade vai ter a pedagoga para reforço escolar. Tem uma salinha, que é uma salinha que foi reservada para lojas parceiras. Nossa. Então vai ter um dia que vai ter loja de sapato, outro dia vai ter loja de roupa feminina, loja de roupa infantil. A mãe vai poder ir lá, escolher com calma, experimentar. Vai virar um shopping. Então, assim, é tudo que eu gostaria que tivesse. Sim. Ai, quero comprar um sapato. Então, o dia que tiver uma loja lá no Brinca-Pira expondo, eu posso provar. Me programo pra ir aquele dia e não passar perrengues, né? Perrengue. Ju, e você como profissional, você vai estar presente nesse local? Você vai sempre estar acompanhando? Com certeza. Eu vou cuidar de toda a área pedagógica, cuidar de toda a administração ali do local, de toda a programação de eventos ali, para que não fique um lugar monótono. A gente vai estar sempre inovando, sempre acompanhando ali o que as crianças precisam. Lógico, tem essa primeira alavancada que a gente vai colocar em prática, né? Essa primeira fase. E depois, conforme a gente for sentindo ali a demanda, a gente pode inserir, né, novas ideias ali. Com certeza. Tirar algumas que não deram certo. Sim. Mas assim, é um projeto muito legal. O Pedro, ele me acompanha. Eu levo ele comigo lá no Brinca-Pira o tempo todo e eu tenho percebido muito a carinha dele de felicidade. Ah, que fofo. Ele é o garoto propaganda. Ele é. E ele entra nas estações e ele gosta muito, ele fica muito feliz. Nossa. E aí no meio tem uma grama sintética, um espaço grande, e ele corre. E aí ele muda o foco, ele entra em outra estação, tem outra coisa pra ele ver. Então assim, eu falo, Pedro, acho que a gente tá no caminho certo. Sim, é bom porque ele passa uma confirmação, acho, pra vocês, né? E qual que é o prazo aí pras mamães já? Então, nosso planejamento esse ano, era pra inaugurar agora em maio. Ah, tá aí já. Que é o mês das mães, mas a gente tá numa fase... Eu imaginei que fosse ser uma projeção maior. Não, a gente tá com tudo bem encaminhado. Nossa, o plano era inaugurar agora em maio, mas eu acho que não será possível. Mas assim, no máximo junho. Eu gostaria muito que fosse em maio, porque é o mês das mães, é um mês especial, tem tudo a ver com o projeto. Mas tem muito atraso, às vezes, né, na entrega. Mas já é uma boa preparação para as mães, entender que é breve, não é muito distante. Não. E lá no Insta do Brinca-Pira, eu vou sempre mostrando tudo. Cada passo que a gente avança, cada coisa que a gente coloca ali, eu vou sempre mostrando, as pessoas vão participando. Nós vamos deixar também o Insta do Brinca-Pira, o Insta da Ju, pessoal, porque ela também compartilha muito dessa rotina do mãe, do profissional, do conciliar. A gente até falou
falou um pouco sobre isso, né? Sim. Que é a situação do treino seu. E é bem divertido os stories dela, eu acompanho. É tentar levar da melhor forma possível, porque passa. Sim. Eles crescem, a vida se encaixa, tudo volta a caminhar novamente. Eu falo que a gente tem toda mãe passa por dificuldades, não é fácil, mas tem o lado muito positivo e depende muito de onde a gente coloca o foco. Sim, exato. Tem várias formas da gente olhar, né? Tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Para finalizar, então, o nosso bate-papo aqui de hoje, você tem alguma mensagem para passar para as mamães, falar pelo seu projeto, aí deixar uma mensagem principal pro pessoal? Eu até montei um texto esses dias que fala a falta que a mãe sente de algumas coisas. Eu falo nesse texto, né, que a mãe sente falta do tempo. Ela sente falta do tempo para ela, do tempo de se cuidar, do tempo com os amigos, do tempo para viajar, do tempo com o filho, que ela sabe que na correria do dia a dia ali vai passar e depois ela vai sentir falta. Então eu costumo dizer que o Brinca-Pira, ele traz um manifesto de unir a mãe, o filho e o tempo. Então é essa mensagem assim que eu gostaria que as pessoas ficassem. É uma oportunidade, essas três. Que bacana, muito linda. Frentes maravilhosas, né? Até para quem não é o presente hoje, mas no futuro já com a pessoa certeza. Já entender que existem possibilidades, né? Muitas. Ju, muito obrigada pelo seu eu que agradeço. tempo, pelo seu feedback aí desse projeto, da sua vida pessoal também, de estar abrindo isso pra gente conhecer um pouco mais você, entender melhor, né, o que é que tá por vir, e a gente com certeza tá esperando um convite para participar dessa inauguração. Ai, que delícia, com certeza. Vamos estar lá, sim. Eu que agradeço a oportunidade de falar, de dar voz a esse projeto, e com certeza vou mandar um convitinho especial. Importante, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem aí o que a gente pode estar trazendo para vocês, que vocês tenham curiosidade que a gente traga, e acompanhem a gente nas redes sociais, o Insta da Ju, do Brinca-Pira, nós vamos deixar mencionados aí. E é isso, até o próximo. Pessoal, agora fiquem com a Gabi, ela vai falar um pouco sobre saúde física e saúde mental com vocês, e o tema de hoje é autoestima. Oi, minhas lindas, cheirosas e gostosas. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Frias, editor, coloca aí, ó, @Gabriela Frias, já pode seguir lá. E toda terça-feira eu estarei aqui com vocês no cotidiano do canal de Piracicaba pra gente conversar um pouquinho, tudo sobre o mundo feminino. E pra você que tá me perguntando se eu sou caipiracicabana, sim, sou nascida e criada aqui na cidade de Piracicaba, minha grande paixão, e todas as terças-feiras estarei aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha trajetória pra vocês. Com 14 anos, eu iniciei com a dança, um mundo que eu amo, sou apaixonada. Já passei por diversos programas de televisão, já fiz turnê na China, e olha só, em 2018 eu me apaixonei pelo esporte fisiculturismo e competi no ano de 2019 todinho. E olha só, lá no meu Instagram eu motivo vocês mulheres, e hoje a gente vai estar falando de autoestima. A gente sabe que não estamos em tempos fáceis, nós estamos em plena pandemia e com isso a gente fica abalado assim com a situação. Um dos pontos incríveis pra mim na questão da autoestima é você sempre não se comparar com outras mulheres. A gente sabe que em meio à rede social todo mundo é perfeito, todo mundo usa filtro, todo mundo posta o seu melhor ângulo, e hoje em dia, infelizmente, a gente acaba se comparando com outras mulheres e achamos que o padrão perfeito é o que tem que ser vivido. E não é assim, gente. Muitas mulheres têm celulite, sim. É normal do corpo feminino. A gente passa por esse processo. E é individualidade de cada mulher ter o seu biotipo de corpo. Umas são mais gordinhas, outras são mais magrinhas. Então eu acho que um ponto maravilhoso aí pra você cuidar da sua autoestima é você não se comparar com outras mulheres. Agora, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês é sobre cuidado. Você tira um tempo na semana pra cuidar de você? Para fazer seu cabelo, para ir no salão fazer as unhas, para fazer uma massagem, uma drenagem, para ir na academia cuidar do seu corpo, para meditar, cuidar da sua saúde mental. Então, gente, eu acho que é extremamente importante esse autocuidado com nós mesmas, a gente pensar na gente também. Às vezes na correria,
com o dia a dia com o maridão, com os filhos, a gente acaba não pensando nisso, mas é extremamente essencial para nossa saúde. Você já fez alguma atividade que no fim dela você falou, nossa, tô me sentindo viva, tô feliz? Eu acho que essa é a terceira dica que eu tenho para dar para você. Acho não, eu tenho certeza. Procure algo que te faça esquecer dos problemas. Pode ser uma caminhada, uma dança, uma pedalada com as amigas. Isso é essencial para você mexer o seu corpo e também para a saúde mental. Procure algo que te faça esquecer dos problemas. Você fez algo essa semana que despertou essa coisa boa em você? Ou o que você quer fazer essa semana? Deixa aqui nos comentários. Eu quero te ver bem, tá bom? E é isso, gente. E na próxima semana falaremos de mitos e verdades sobre exercícios físicos, tanto em casa quanto na academia. Então a gente tem um encontro marcado semana que vem. Aproveitem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal de Piracicaba e ativem os sininhos de notificações. Um beijo, minhas lindas, cheirosas e gostosas. Até a próxima!